Boa tarde e bem-vindos à terceira edição do telejornal Conexão Raízes. Eu sou Pedro Guerrazi. E eu sou a Bárbara Schroeder. Hoje você confere reportagens sobre as histórias, culturas e lugares da Grande Florianópolis. No quadro É Daqui dessa edição, vamos falar sobre uma das maiores apresentações culturais da ilha, a dança do boi de mamão. Saiba mais sobre as histórias das bruxas que fazem de Florianópolis a Ilha da Magia. Veja como é ser artista e viver da produção musical em Florianópolis. Acompanhe as últimas informações sobre a mobilização contra o marco temporal diretamente de Brasília. E ainda conheça a primeira hidromelaria inaugurada em Florianópolis. Tudo isso você confere logo após a vinheta. Boa tarde! Boa tarde! Você conhece a história do boi de mamão? Essa manifestação folclórica marca a infância de muitos moradores do litoral catarinense. Para relembrar, acompanhe a reportagem no quadro É Daqui. A minha Bernúcia do coração, Bernúcia só dança bem quando entra no salão. Bernúncia, Maricota e Cavaleiros. Esses são alguns dos personagens de uma das principais histórias do folclore litorâneo catarinense, o boi de mamão. A apresentação, que funciona mais como uma brincadeira interativa com o público, ocorre durante todo o ano, mas tem um lugar especial na Festa do Divino. É a nossa maior manifestação que a gente tem, né? É uma coisa, já é mais de 150 anos atrás, é uma tradição, então tem que ter nas festas, tanto na Festa do Divino, que vocês podem ver, todas as festas do Divino, nós temos 12 grupos de boi de mamão daí. As adaptações feitas pelos diferentes grupos ajudam a contar a história individual de cada comunidade. O historiador Francisco do Vale Pereira explica que o folclore é passado de geração em geração há muitas décadas e que não existe um registro preciso de quando surgiu. Ele não é uma herança cultural de uma só etnia. Como eu falei dos indígenas, né? Através do boitatá, os açorianos que vieram para cá têm da tauromaquia como sendo uma cultura que eles ainda praticam e têm, não é? Mas também vieram outros povos e os povos escravizados da África que também trouxeram contribuições para compor esse folguedo do boi de mamão. Né? A influência das diferentes culturas criou uma apresentação repleta de músicas e cores. O folclore tem muitos personagens, mas a história principal é a de um vaqueiro, que ao ver seu boi de estimação morto, busca uma benzedeira para ressuscitá-lo. Com o animal de volta à vida, todos comemoram com cantorias e danças. A moral é viver a alegria e viver, por exemplo, viver o que a gente busca muito hoje, né? Que é viver a interação com tudo e com todos, independente daquilo que é e o que representa. Com a alegria, a brincadeira marca a infância de muitas pessoas, como a de Andréa, que hoje em dia leva o neto Noah para assistir às apresentações. O boi de mamão é o nosso maior símbolo da nossa cultura, né? Ele é muito importante para as gerações futuras, para as nossas, para as gerações futuras, porque na realidade o nosso amigo Noah está falando aqui, ele representa mesmo o folguedo mais popular que nós temos na nossa ilha de Santa Catarina e de todo o litoral catarinense também. E não é só nas festividades que o boi de mamão está presente. É comum ver apresentações em escolas, como aqui no Núcleo de Desenvolvimento Infantil da UFSC, o NDI, que aderiu ao folclore como parte da sua identidade. Então, o boi ele é algo que ele é vivenciado desde que elas são bem bebês, assim, né, das crianças que entram ali no grupo 1, porque elas vão assistir. E pelas paredes do NDI, pelo nosso entorno, tem várias imagens, né, fotos, tem de argila. Então, o boi de mamão é algo assim que permeia o imaginário do NDI. Mais do que uma brincadeira, o boi de mamão é usado como uma ferramenta pedagógica. Por meio das apresentações, as crianças desenvolvem a criatividade, musicalidade e o aprendizado. Que, inclusive, a confecção dos personagens, ela também conta com a participação das crianças na papietagem, né, na pintura,
Então, as nossas figuras elas foram produzidas também com as crianças. O boi de mamão é símbolo da cultura e da união entre idades, gêneros e raças. Presente nas festas típicas, nas escolas e lares catarinenses, todo mundo se diverte com a história. A única dificuldade vem na hora de escolher qual é o melhor personagem. E qual que você prefere, o boi de mamão, a mariposa? Todos. Quando se fala em Florianópolis, é quase impossível não mencionar o apelido de Ilha da Magia. Mas você já se perguntou o motivo por trás desse nome? Por trás de toda essa beleza natural, a ilha guarda segredos que envolvem histórias e lendas antigas, passadas de geração em geração. É aqui que entram as histórias das bruxas, que fazem parte da cultura e da identidade da cidade. A praia de Itaguaçu, que fica localizada aqui em Coqueiros, é um dos locais que guarda uma das lendas mais famosas quando o assunto é bruxas aqui na Ilha da Magia. A lenda tem que explicar a quantidade de rochas presentes na praia. A história das bruxas do Itaguaçu, registrada por Geuci Coelho, o Peninha, é muito conhecida pelos moradores da ilha. As bruxas resolveram fazer uma festa grandiosa com vários seres sobrenaturais e resolveram não convidar o diabo. A festa seria um segredo, mas uma bruxa invejosa contou para o príncipe da noite. Sabendo disso, o diabo apareceu e, muito bravo, transformou todas as bruxas em pedra. Hoje conseguimos vê-las por toda a extensão da praia. São histórias envolventes, são histórias com fundamentação, são histórias também, como é que eu vou dizer, são histórias verdadeiras. E claro que vai ter alguma fantasia. Seja turista ou morador, ninguém está imune à magia da ilha. Moradora de Floripa há mais de um ano, a Jéssica conta que não ficou sem ouvir algumas histórias e superstições. Eu ouvi, várias pessoas contam histórias de lendas, de histórias místicas sobre bruxas, onde quando você vem pra cá, você fica um tempo, passa por vários obstáculos, até realmente você se firmar aqui. Então, além disso, tem outras histórias também sobre bairros, sobre cada ponto da cidade que traz essa vibe mais mística da cidade, assim, né? Uma coisa que é o que as pessoas falam sobre ser a Ilha da Magia. É fato que as lendas são muito presentes na Ilha da Magia, mas a popularidade é das bruxas. Além das histórias como a de Itaguaçu, elas estão presentes em toda a ilha, seja em lojas ou pontos turísticos. Nós temos todos esses seres mitológicos e seres sobrenaturais, mas elas é que tomaram a frente mesmo. Hoje a ilha é conhecida também por conta das histórias vindas das bruxas. O feminino tem um poder muito grande, né? Então, e elas trazem todo esse arquétipo, né? Que é algo muito forte. Com certeza as bruxas estão lá, né? O Conexão Raízes vai agora para um rápido intervalo. Quando voltarmos, você confere os desafios da vida dos músicos locais. Direto de Brasília, fique por dentro da mobilização dos povos indígenas contra o marco temporal. E ainda conheça a bebida mais antiga do mundo, que ganhou uma fábrica própria em Florianópolis. Voltamos já! Estamos de volta. A aprovação de um projeto de lei pode deixar os povos Laclano-Xoclen sem direito às suas terras. Essa é a proposta do Marco Temporal, uma regulamentação que prevê que os povos indígenas só tenham direito aos territórios que foram estabelecidos até a Constituição de 1988. O repórter João Voia traz mais informações sobre os protestos contra a aprovação do projeto, direto da mobilização em Brasília. Boa tarde, Pedro, Bárbara. Estou nesse exato momento aqui na Praça dos Ipês, onde é a concentração do povo Xoclen, que é o centro do debate. Estão presentes também outros povos indígenas do Brasil, estudantes indígenas de algumas universidades, inclusive da UFSC. E a cada momento está chegando mais delegações por aqui para acompanhar esse julgamento de perto. Este momento é importante porque trata-se do futuro dos povos originários. Estive conversando com algumas pessoas aqui no acampamento e todos estão muito esperançosos e esperam
por uma resposta positiva em relação ao julgamento que será na próxima quarta-feira, ressaltando que os povos indígenas são contra essa tese do marco temporal e, segundo eles, se aprovado, vai contra a Constituição brasileira e é o fim dos povos originários e o começo de uma crise climática, apagando a história indígena e que vem muito antes da promulgação de 88. Bom, em 2021, o ministro Alexandre de Moraes pediu visto no caso do marco temporal e agora, depois de muita pressão por parte dos povos indígenas, o STF vai dar continuidade a esse julgamento. Eu vou ficar por aqui acompanhando e vou passar todas as informações para vocês aí no estúdio. Pedro, Bárbara, é com vocês aí. Você já parou para pensar como é a vida de um músico fora dos palcos? Os repórteres Daniele Alves, Marcelo Pedroso e Aquiles Bandichar conversaram com cantores e especialistas do ramo aqui em Florianópolis para saber como é viver da música na capital. A área musical em Florianópolis é um mar de possibilidades. Cada artista procura suas próprias formas de se sustentar a partir do seu trabalho. Desde fazer shows covers, dar aula de música, tocar em eventos e até criar suas composições autorais. Olha, tem inúmeras possibilidades, né? Aí depende da atividade, do ramo de cada um. Tem à noite, tem muita gente fazendo voz e violão em bares, tocando com bandas nas casas da cidade, nos pubs. Mas tem a turma que trabalha com produção e gravação, estúdio e jingles, e trabalha com aula. Enfim, acho que dá para diversificar. Quando se pensa em músicos, muitos lembram das plateias lotadas, os rios de dinheiro e os fãs gritando seu nome. Mas nem todo mundo conhece o trabalho por trás dos shows. Para os artistas independentes e menos conhecidos principalmente, a carreira tem suas dificuldades, como, por exemplo, o alto custo para produzir músicas. Produzir música é caro. Produzir música é bem caro, os equipamentos estão mais acessíveis, porém o mercado está muito mais competitivo. É bem engraçado que desde que eu estou assim, próximo do meio, caiu muito a questão de antes você precisava ter equipamentos muito caros, ainda não são baratos, mas eles são cada vez mais acessíveis, mas hoje o conhecimento é caro. As mudanças que a internet trouxe também afetaram a forma de produzir música e de gerenciar a própria carreira. Hoje é necessário, além de cantar, ser multitarefas. Parece um pouco que o volume de trabalho cresceu. Hoje você tem que estar disponível em muitos lugares, ao mesmo tempo com muita produção de conteúdo. No ramo autoral, a dificuldade de aceitação do público como uma nova música e as poucas oportunidades levam muitos cantores a precisarem de outros trabalhos. A grande maioria precisa de outras fontes de renda. Viver de música, principalmente das autorais, que tem o seu próprio trabalho, sua própria composição. E isso ainda tem bastante restrição de mercado. E muitas vezes é o que a gente está buscando, essa conexão com o público quando a gente vai fazer um show. Então é difícil tu cantar uma coisa que é tua, que tem uma grande importância pra ti, mas às vezes o público não consegue receber de um jeito tão legal quanto se a gente cantasse músicas que tem uma história pra eles. Na interpretação ou cover, a situação é diferente, e em certos quesitos é mais fácil conseguir gerar renda apenas a partir dos shows. Por exemplo, eu fiz um curso de venda de shows que ele ensinava assim, tu pega uma planilha e coloca 100 contatos de casas de show que tem na cidade, ou em volta da cidade, E daí, toda semana você vai encontrar em contato com uma quantidade X e é quase impossível, assim, tu não ter uma agenda legal com isso. Mesmo quando alguns artistas conseguem se sustentar apenas com o seu trabalho musical, a incerteza da profissão gera ainda muita ansiedade. Não é um trabalho que você sabe quanto você vai ganhar mês que vem. Eu sempre penso que tem duas possibilidades de eu ficar um pouco assustada em não ter show, e daí, claro, tu descansa, mas tu fica nervoso, tenso, porque não tem show. Ou tem muitos shows e daí teu corpo que fica cansado, Mas eu gosto quando tem bastante show. Você já ouviu falar do hidromel? Uma bebida que já vem sendo feita há mais de 9.000 anos. Os repórteres Natália Mello e João Mesquita foram conhecer a primeira fábrica dessa bebida milenar aqui em Florianópolis. Os amantes de bebidas artesanais agora têm um novo lugar para conhecer na ilha.
A Néctar Hidromel foi fundada por 4 estudantes do curso de Agronomia da Universidade Federal de Santa Catarina, com o objetivo de resgatar e valorizar a tradição do hidromel, uma bebida alcoólica fermentada à base de mel que vem ganhando cada vez mais popularidade nos dias de hoje. Nós estamos aqui no bairro Carvoeira, em Florianópolis, para conversar com os sócios Rodrigo Arndt, Dylan Teles, Júlia Scussel e Manuela Souza para conhecer um pouco sobre a iniciativa inovadora que o grupo desenvolveu no curso de Agronomia da UFSC. Hidromel é a bebida alcoólica mais antiga do mundo. Ela data de cerca de 10 mil anos e tem muita tradição dos vikings e, enfim. Ela também foi produzida em todos os continentes do mundo, então tem história do hidromel aqui no Brasil, na China, na Índia e no Egito, enfim. Ela é cosmopolita. A produção do hidromel começa com a avaliação da qualidade do mel. Então a gente prepara o mosto, que é basicamente juntar o mel, água e leveduras, deixa esse mosto fermentar por um tempo, em torno de 2 a 4 semanas. Depois da fermentação, ocorre a clarificação da bebida, que é basicamente deixar ela límpida. Depois o hidromel é maturado por um tempo determinado, dependendo do produto, pode ser de 1 a 12 meses. E depois da maturação, o produto é envasado e então distribuído para os nossos clientes. Além do hidromel tradicional, a hidromelaria oferece também uma variedade de sabores e combinações inusitadas, como o hidromel de hibisco com cravo e canela e o hidromel de melato da Bracatinga e mate, 2 ingredientes nativos de Santa Catarina. Nós compramos somente ingredientes nativos de Santa Catarina e o nosso mel, todo ele provém de agricultores familiares da Grande Florianópolis. Então a gente é uma compra direta, né? Uma cadeia curta de produção, onde nós, a agroindústria, compramos direto do setor primário, beneficiamos o produto e já colocamos no mercado. Nós somos a primeira hidromelaria registrada, né? Então todo mundo que já ouviu falar em hidromel em filmes, em séries de Vikings e Harry Potter e afins, quando ouve que a gente tem o hidromel, procura e se interessa e quer experimentar. Então isso tem sido bem procurado e a gente está bem contente com isso. E quem já conhece, já provou, às vezes a gente ouviu bastante isso, inclusive na Feira do Mel. Eu costumo encomendar o hidromel de fora, de São Paulo, de Minas Gerais, agora já tem um lugar para consumir local, né? Quem quiser saber mais sobre a Néctar Hidromel, pode seguir o perfil da Hidromelaria no Instagram em @NéctarHidromel. E o telejornal de hoje vai ficando por aqui. Continue acompanhando Conexão Raízes para conhecer mais sobre as histórias e culturas de Florianópolis. E para quem quiser saber mais sobre o programa e a nossa equipe, acompanhe nossas redes sociais. Basta seguir @conexão_raízes23. Voltamos em breve. Uma ótima semana e até logo. Tchau, tchau!